A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O deputado federal Afonso Camargo é o nosso convidado de hoje aqui no programa Memória Paranaense. Deputado, começando pela sua família, com certeza uma das famílias mais antigas na política do Paraná. Vamos contar um pouco dessas origens? Bom, o meu avô, aliás eu tenho o nome dele, foi presidente do Estado. Naquela época chamava-se presidente. Ele foi presidente por 2 vezes. Ele foi de 1916 a 1920 e depois foi eleito novamente em 28 e caiu na Revolução de 30. Então essa realmente a família ficou tradicional na política paranaense. Eu tenho um tio que foi deputado estadual por 28 anos e eu que, apesar de não estar pensando muito em estar em política, eu acabei entrando nela e tenho dificuldade de sair. Em 48, o senhor foi cursar o curso de engenharia na Universidade do Paraná. O senhor não pensava em política quando jovem? Não pensava. Evidentemente que nessa época um tio meu, Bento Munhoz da Rocha Neto, casado com uma irmã de meu pai, ele já estava fazendo política. Em 50 ele foi candidato a governador e se elegeu. E é claro que eu participei da campanha dele, mas era uma participação superficial. Eu, na verdade, não pensava em entrar em política. Me formei em 52 e já organizei uma empresa no ramo imobiliário, no ramo de construções, e não pensava. Você vai me perguntar como é que, depois de tudo isso, por que eu estou agora fazendo 42 anos de atividade política e houve um intervalo, né, de 8 anos, mas sempre preocupado com isso. E você pode perguntar, né? Eu diria que foi uma coisa ocasional, providencial. Deus queria que fosse assim. Eu passava, em 1956, eu estava com 4 anos de formado, eu passava ali na Rua 15 de Novembro, me entregaram um folheto que dizia na capa só a seguinte frase: de quem é a culpa? Com uma interrogação. E eu fui folhear, era um folheto de propaganda do Partido Democrata Cristão, aquele primeiro Partido Democrata Cristão, e lá em síntese dizia que a culpa era dos omissos. E dizia mais, que a pessoa que se omitia na vida pública não tinha o direito de criticar os outros. Aquilo mexeu muito comigo, e eu naquele mesmo ano fui à sede do partido, que é lá ali na Rua Marechal Deodoro. O presidente do partido era o Dr. Joaquim de Matos Barreto, uma grande figura, né? Grande amigo, grande figura da política paranaense. E eu ingressei no Partido Democrata Cristão e aí coincidiu que também ingressou no partido o Ney Braga, que era prefeito de Curitiba. E comecei uma campanha política ajudando a carreira política do Ney Braga. O senhor tinha um parentesco também com o Ney Braga? Muito longínquo. O Ney Braga foi casado, era viúvo de uma irmã do Bento, que era casado com a irmã do meu pai. Quer dizer, era um contraparentesco longe. Mas eu o conhecia também dessa relação de convivência e também de uma fama que ele tinha de ganhador. Ele, inclusive, foi o que treinou o 3º RAM de artilharia e ganhou a Corrida do Facho 2 vezes em seguida, e não era comum isso, e ele já ficou com aquela hora. Como ele era bom prefeito, eu estava acompanhando a gestão dele, eu fiquei muito entusiasmado e entrei no partido. Pelo partido, mas também já muito animado com a possibilidade da carreira política que o Ney viria a fazer, e que foi o que aconteceu. Mas antes disso, em 52, quando o senhor se formou engenheiro, sua primeira atividade foi na área imobiliária, com loteamentos, trabalhando com o Saul Raiz. O Saul foi meu primeiro sócio, ele foi meu colega de turma. Nós estudávamos juntos, eu estudava na casa dele, estudava na minha, e quando nos formamos, criamos uma firma de urbanismo, chamava-se Urbanismo no Paraná, e até fomos, nessa época, responsáveis por esse loteamento que hoje é o Jardim Social. O Jardim Social foi urbanizado na parte técnica por uma empresa minha e do Saul. E o senhor, na época, tinha como interesse já um marketing eleitoral que era muito diferente desse marketing eleitoral de hoje, né? Como era eleger um candidato naquela época? O senhor participou da campanha de Ney de 58 para deputado, depois da campanha de 60 para o governo do Estado?
Eu não vou nem usar o termo marketing, naquela época nem falava em marketing. Mas existe tudo na vida, há uma engenharia, e nas eleições também há uma engenharia. É o uso da lógica. Como é que nós ganhamos a eleição? O Ney estava destinado a ser o que foi, né? Porque ele tinha um carisma excepcional e as coisas aconteceram de uma forma que se precipitou a eleição dele para governador. Primeiro ele provou que tinha voto em 58, que ele foi candidato numa chapa própria do Partido Democrata Cristão, era só ele e os outros sem nenhuma força eleitoral. Foi na mesma época que o Jânio foi candidato aqui no Paraná, naquela ocasião, naquele tempo, as pessoas podiam ser candidatos de outro estado, tanto que nessa época o Plínio Salgado foi candidato aqui no Paraná. E o Ney fez 58 mil votos para deputado federal. Carregou a chapa sozinho. É aquela história que fez uma legenda, um quociente eleitoral sozinho. Basta dizer que o suplente dele, que assumiu quando ele foi eleito governador, tinha feito 1.500 votos, foi suplente dele. Mas na campanha de governador, era uma campanha que nós tínhamos 3 candidatos no Paraná, 3 candidatos fortes, o Ney, que era o mais carismático, que representava a oposição, tinha o Plínio Costa, que era uma pessoa de muito conceito, um engenheiro de muito conceito, que era o candidato do governo do PSD, o governador era o governador Moisés Lupion, que o Ney fazia a crítica, a oposição a ele, e tínhamos ainda o candidato, o Nelson Maculan, que era candidato do PTB, que era o partido mais forte do Paraná, que foi candidato porque faleceu no início da campanha o Souza Naves, que era o grande favorito. Quem sabe se o Naves não tivesse morrido, o Ney teríamos que ter adiado a eleição do Ney, ele seria sempre governador por mais 5 anos, mas o Naves faleceu e estávamos com 3 candidaturas fortes, todas elas. Então a gente imaginou, no plano eleição simultânea com o presidente da República, disputando a presidência, Jânio de um lado, com uma tremenda força no Paraná, e mais o Marechal Lott. Qual foi a engenharia que nós fizemos? Qual foi o cálculo que nós fizemos? Se o Jânio devia fazer 2/3 da eleição do Paraná e o Ney fizesse 2/3 do que o Jânio fizesse, está acompanhando essa matemática? O Ney faria 40% e ganharia as eleições. Então nós procuramos vincular totalmente Jânio com o Ney. É o que foi feito, foi um marketing, né? O senhor foi um dos autores, então, dessa ideia de juntar os 2 nomes, Jânio e Ney. As pessoas imaginavam, até que algumas pessoas, que fosse a mesma pessoa. Quando pensavam no nome de Jânio, ligavam automaticamente ao nome de Ney. Perfeitamente. O Jânio, que não era um homem de apoiar, ele ficou tergiversando até o final, não apoiou nenhum dos candidatos, mas nós criamos na opinião pública o vínculo Jânio e Ney. O nosso slogan era esse: quem é Ney é Jânio, quem é Jânio é Ney. Então o Ney ficou quase como o sobrenome do Jânio. Houve até um caso em Laranjeira do Sul que a pessoa queria votar Jane Maculan e votou Jane Ney Maculan. Então anulou ali 300 e poucos votos do Maculan. Então foi realmente, mas isso aí só aconteceu porque o Ney tinha, e eu repito, um incrível carisma, uma comunicação espetacular. O Ney fazia o pessoal chorar mesmo, ele era muito autêntico no discurso dele, tinha um discurso ótimo, e provou depois que foi um grande administrador. Era uma campanha diferente, né, de estar presente em cada cidade, não havia ainda televisão, ainda se usava um pouco o rádio. O senhor trabalhava mais nos bastidores da organização dessas campanhas eleitorais? Eu ficava na retaguarda, porque essa parte, a parte gostosa é a parte da linha de frente. É ir nos comícios, é a festa, tudo isso, inclusive uma campanha crescendo, mas alguém tem que ficar fazendo a programação da semana seguinte, e essa parte que eu fazia, quer dizer, ficava no comitê da campanha para trabalhar, e alguns comícios eu fui. Evidentemente, os maiores, pelo menos na parte final, eu fui. E funcionou bem. Foi uma campanha realmente uma das gratas recordações que tenho da minha vida política. Com a eleição de Ney Braga, no começo da década de 60, o senhor foi aí para um cargo de direção participando do governo? Ele convidou o Ney e fez um governo de engenheiros. Basta dizer que da minha turma de engenharia, a turma de 52, no governo dele estava o Saul Raiz, que já era engenheiro da prefeitura quando o Ney foi prefeito, o Jucundino Furtado, que também era engenheiro da minha turma e foi secretário de Educação, o Carlos Ruchibi também participava da administração do Ney, o Dario Lopes dos Santos, também da minha turma, era o chefe do Detran, o Aristides Simão não era da minha turma, mas era engenheiro químico, foi secretário do Trabalho. Quer dizer, ele pegou um pessoal que tinha essa visão de administrar, que o engenheiro normalmente tem, e fez um governo que
é tido hoje como um dos grandes governos do Paraná. Teve esse governo de 61 a 65. O fato de ter começado ali a preocupação com uma infraestrutura para o futuro do Paraná, o senhor acha que pela formação da equipe se explica boa parte do resultado que teve o primeiro governo de Ney? Claro, nós pegamos uma fase muito difícil para o Paraná, estava tudo parado. Eu fui inicialmente diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica, encarregado de todo o plano de eletrificação do Paraná. As obras estavam paradas, as usinas estavam paradas, as linhas de transmissão que nós podíamos trazer também estavam paralisadas, estava zero. E o Ney sempre foi um homem de resultado, ele foi um homem de obras. Ele não era engenheiro, mas tinha todo o espírito de engenheiro. Ele era um construtor. E em cima disso que a gente pôde fazer todo aquele trabalho que realmente foi um governo que se consagrou com Rodovia do Café, né, com a construção da Capivari Cachoeira, quer dizer, eu estou dizendo na parte de infraestrutura. Então foi realmente um governo muito operoso e que deu resultado. O senhor tinha um papel muito importante na articulação política do governo Ney Braga, foi secretário do Interior e Justiça, era visto por muita gente como o sucessor natural de Ney Braga para ser candidato ao governo quando terminasse o período dele. Acabou surgindo e crescendo o nome de Paulo Pimentel. Como é que o senhor acompanhou esse processo? Até teria sido dito na primeira reunião de secretários que o senhor seria o sucessor. Aconteceu dessa forma? Não, reunião de secretário, não, sinceramente não me recordo disso. Até porque o Ney não era de definir sucessor dele em começo de governo, ninguém faz isso. Até porque enfraqueceria a própria liderança dele. Eu realmente fui o homem de confiança política do Ney Braga, todo mundo sabe disso, tinham outros companheiros dele, mas eu estava bem perto, tanto que eu fui o secretário, exerci a secretaria política por 2 vezes. Entre uma e outra que eu exerci, criamos a Codepar. É bom que você registre isso. Foi a primeira companhia de desenvolvimento de governo estadual que se criou no país. Foi exemplo para outras. Depois se transformou no BADEP, que agora foi extinto, voltou para o... E já se pensa novamente numa agência de desenvolvimento, que foi a Codepar, né? Você vê que a história se repete. Mas o Ney, evidentemente que na medida que as coisas avançavam, tinha que sugerir a sucessão, teria que ter candidatos. Eu, na verdade, não pensava nisso. Se pensasse, diria para você agora, não há nenhum motivo para esconder qualquer coisa, não estava pensando nisso. Não era quase, vamos dizer, da minha vocação da candidatura, eu tinha sempre mais aquela predileção de ser assessor e ajudar a campanha dos outros. Mas o Paulo, e não vai nenhuma crítica, ele naturalmente vislumbrou uma possibilidade de ser governador do Paraná. E começou a se projetar, e comprou jornal, fundou uma televisão, organizou uma televisão, começou a fazer uma política agressiva no interior, de fomento à pecuária, tudo isso, e o nome dele foi crescendo. Ficou muito claro já no começo do governo que ele tinha essa obstinação bastante jovem, né? Pouco mais de 30 anos, e que já raciocinava nesse sentido, se articulava para isso até com a compra desse jornal que era importante em Curitiba, o Estado do Paraná e a Tribuna. Eu vi assim, nenhum demérito dele, acho que essa ambição é legítima, né? Até é importante que as pessoas queiram ser. O que houve no meio do caminho é que o Paulo não conseguiu sensibilizar o PDC, que era o meu partido, e eu fazia muita política partidária, eu trabalhava muito em fortalecer base partidária, e chegou um momento, como ele surgiu candidato pelo PTN, mas apoiado pela UDN, e o PDC nessa ocasião era um partido que procurava se colocar numa posição ideológica de centro-esquerda, nós tínhamos o Eduardo Frei no Chile, tinha o PDC italiano também, havia um pouco de surgimento dessas ideologias novas, e o pessoal do PDC achou que o partido teria que ter um candidato. E acharam que eu teria que ser o candidato. Então eu fui realmente empurrado para uma candidatura, e como eu não podia fugir disso, acabou tudo resultando numa grande disputa convencional, de uma convenção que todo mundo sabe que foi a maior, a melhor e mais disputada convenção que houve na história do Paraná até hoje, no Guairão, lá, o teatro repleto até esse dia estávamos conversando sobre isso com o Newton Pupp, que é o prefeito de Campo Largo, que é daquela época também, e estavam analisando como é que foi, porque de um lado o Ney Braga, que era o governador, apoiando o Paulo Pimentel, ele governador do PDC, eu presidente do partido sendo candidato, o genro do Ney, Oscar Alves, apoiando a minha candidatura, o Richard apoiando a minha candidatura. Então foi um negócio muito complicado. Mas no final abriram as urnas, o Paulo ganhou, fez 838 votos, quer dizer, o Ney ganhou a convenção para o Paulo,
E eu fiz 781 votos, eles não imaginavam que fosse fazer tanta votação, e eu, Paulo, acabou sendo o candidato do meu partido. Vamos continuar a história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos conversando aqui no Memória Paranaense com o deputado federal Afonso Camargo. Já voltamos? Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com Memória Paranaense. Nosso convidado hoje é o deputado federal Afonso Camargo. Continuando a história, deputado, o senhor julga que talvez Ney tenha optado pela candidatura de Paulo Pimentel, vendo nele um nome que tinha mais viabilidade de vencer a Bento Munhoz, com quem ele estava afastado naquele momento e queria derrotar Bento Munhoz, que havia lançado Ney, mas que Ney precisava derrotar naquele momento? Eu creio que sim. O Ney optou por aquele que ele achava que tinha mais chance de ganhar. Foi uma decisão pragmática que eu respeitei. Tanto que a política, às vezes, a gente se afasta um pouco, se aproxima, mas eu estou a zero em matéria de adversários, de não ter inimigo, não ter adversário, me dou muito bem com o Ney, visitei há pouco tempo o Paulo Pimentel, me dou com ele, me dou com o Aníbal Cury, que eu com o Aníbal não temos nada também, tenho ido na casa do Aníbal. Eu não tenho inimigo em política, eu me dou com todo mundo. Mas essa é uma filosofia de vida mais recente, não era assim na juventude? Não, é claro, a gente se afasta, mas eu cheguei realmente à conclusão de que a pior coisa que tem para a saúde da gente é ter raiva de alguém. Então eu não tenho raiva de ninguém e estou procurando construir esse estado de espírito, quer dizer, sem raiva, sem medo e sem culpa. Alguns dos integrantes dessa época de governo dizem que o senhor era visto como esquerdista na época. Por quê? Porque naquela época, falar em justiça social, bom, esse fulano aí é comunista. Era problema de preconceito da época. O meu partido tinha uma posição moderna, quer dizer, uma posição que o modernismo era considerado esquerdismo. Efetivamente, quando nós criamos, eu sempre fui favorável à chamada militância partidária, militância política. Nós criamos aqui no Paraná uma Juventude Democrata Cristã, a famosa JDC, que era uma estrutura muito forte, muito atuante no Brasil inteiro, e aqui no Paraná eu acredito que era a melhor do setor da juventude aqui no Paraná. E houve um momento em que o pessoal dizia que eu dava uma orientação esquerdista à juventude. Mas foi uma coisa que passou, não existe nada disso, eu sempre fui um democrata, sempre fui um liberal. Tinha sido criado o cargo de vice-governador no final do governo Ney, o senhor foi o primeiro vice-governador do Paraná. Agora, perdendo a convenção por pouco para Paulo Pimentel, o senhor acabou apoiando o outro candidato, Bento Munhoz da Rocha. Por quê? Nós fizemos uma dissidência, porque achávamos que a solução Paraná melhor seria a do Bento, na conjuntura que se formou. E eu e outros, o Richa também apoiou, os caras, o pessoal que ficou comigo no PDC, naquela disputa do PDC, decidiu apoiar a candidatura do Bento. E em decorrência disso, houve um episódio que você certamente vai perguntar, foi quando eu renunciei então à vice-governança. E efetivamente aconteceu isso. Feita a eleição, e quando o Paulo Pimentel ganhou do Bento, em 1965, o Ney foi convidado para ser ministro da Agricultura. E eu recebi uma visita do Saul, que era o meu amigo íntimo, né, me dizendo que o Ney não teria condições de aceitar o ministério se eu ficasse na vice-governança, porque eu não concordei com isso, mas foi uma colocação posta definitivamente por eles, né, de que ele não poderia entregar o governo para alguém que tinha sido oposição na campanha. E eu fiquei num dilema. Primeiro, renunciar sempre é ruim, né? Mas, por outro lado, se eu não renuncio e o Ney efetivamente não assume o Ministério da Agricultura, ficaria eu responsável perante o meu Estado por ter perdido o Ministério da importância do Ministério da Agricultura naquele momento, né? Então, me pareceu que, de consciência, o melhor para o Paraná seria que eu renunciasse. Aí eu renunciei. E o Ney realmente assumiu. O Algacir Guimarães foi nomeado governador, foi pela Assembleia, né, para substituir, e o Alípio Aires de Carvalho, que foi, então, o segundo vice-governador. Era uma época que o regime estava fechando, veio a extinção dos partidos, surgiu o bipartidarismo só com Arena e MDB. O senhor sentiu medo
por essa fama que alguns mais conservadores julgavam que o senhor fosse um nome de esquerda, de ser cassado? Não, eu não imaginei que poder ser cassado podia, mas não imaginei porque realmente não havia motivo. Mas isso tudo motivou a minha candidatura ao Senado em 1966, pelo MDB. O senhor foi aí para o MDB? Claro, porque quando terminaram o meu partido, o Partido Democrático Cristão, do qual eu nunca sairia, ficaram só 2 partidos. Uma solução artificial, um erro que o processo revolucionário criou. Um partido, todo mundo do governo na arena e depois os que não estavam na arena eram obrigados a ficar no outro partido, que era o MDB. E começou a haver uma série de conversas de que eu teria renunciado à vice-governança, que eu fiz por espírito público, e teria renunciado de medo de cassação dos militares. E eu tinha que demonstrar que isso não era verdade. Qual era a forma de eu dizer que eu não tinha medo de cassação? Era eu ser candidato a senador pela oposição. E assim fizemos, eu fui candidato a uma sublegenda junto com o Maculan, e o Ney ganhou expressivamente, como era normal que ele ganhasse. E era muito difícil candidatura pela oposição naquela época? Totalmente. E o Ney sempre teve uma força eleitoral muito grande, ainda apoiado pelo governo do Paulo, que estava iniciando o governo, ele ganhou a eleição. E eu, então, perdi a eleição, fiquei com a minha consciência tranquila, porque eu mostrei que eu não tinha nenhum problema aí, de medo de nada. E aí fiquei afastado da política durante 8 anos. O senhor não pensava mais em votar? Não pensava. Aí reorganizei minha vida profissional, fundei a Habitação, que foi uma das maiores incorporadoras aqui de Curitiba. Convidei o Jaime Canet para participar comigo dessa empresa, né? E então tivemos aí que eu fiz uma grande amizade com o Canet, que na época da disputa entre mim e o Paulo Pimentel, era Paulo Pimentel. O Canet, inclusive, era presidente da Café do Paraná e depois foi presidente do Banco do Estado no governo do Paulo Pimentel, de 68, que criamos essa empresa. Mas antes disso, o Canet já havia abandonado o governo de Paulo Pimentel. Já havia saído do Banco do Estado, do início do governo de Pimentel. Como é que o senhor acompanhou? O senhor poderia ter sido o candidato de Ney Braga ao governo do Estado. Acabou sendo preterido, foi o nome de Paulo Pimentel. Logo depois veio aquela briga, aquele afastamento de Ney Braga e Pimentel. Vendo a distância, como é que o senhor acompanhou daí? Não, realmente não é fugir da pergunta, que eu não gosto de fugir de pergunta, mas eu estava afastado. Eu soube que houve, logo em seguida, uma desavença entre os dois. Teria havido até um problema até pessoal, quase de agressão física entre o Saul e o Paulo Pimentel, mas realmente eu não conheço detalhes desse episódio. Não me interessei em saber o que tinha acontecido. O senhor tinha essa previsão que isso poderia acontecer quando estava no governo, que Ney optando por Pimentel pudesse depois surgir essa divisão entre os dois, pelo que o senhor acompanhava? Tinha. Tinha porque, normalmente, quando existe aquela relação de criador e criatura, né? O Ney com toda aquela história política dele, o Paulo começando a fazer a política, era provável que o Ney quisesse exercer uma influência maior no governo do Paulo do que o Paulo aceitasse, que poderia haver um problema desse tipo, como acontece sempre quando existe uma figura politicamente forte, carismaticamente forte, e o outro que sai candidato apoiado por essa figura. Isso faz parte da história da política, sempre acontece isso. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa. O senhor acha que explicaria todas as brigas políticas que acontecem quando alguém lança um sucessor e depois, mais tarde, vem a briga, a separação, como tantas vezes tem registro a história do Paraná? Perfeitamente. Isso é um problema psicológico, que a pessoa que tem que se afirmar e, às vezes, para se afirmar, tem que brigar. Então, isso é normal que aconteça, não é desejável, mas é normal que aconteça. Bom, aí se passaram 8 anos com sua atividade só no ramo empresarial e só em 74 a volta à participação no governo, com Emílio Gomes. Agora, para voltar para a política, o que aconteceu? O Haroldo Leão Pérez, com quem eu não tinha nenhum relacionamento político, éramos adversários, foi renunciado do poder, que foi um fato único na história política recente do Brasil. Depois assumiu o Dr. Parigô, que era o vice dele, meu professor de aula, que é meu amigo, mas que eu não tinha nenhum motivo para estar me aproximando do governo dele. O Dr. Parigô faleceu durante o mandato dele. Aí veio o Emílio Gomes, que tinha entrado na política por um esforço meu e do Guilherme Braga, irmão do Ney, para pôr os engenheiros na política. Me lembro que na época nós conseguimos que o professor Teodócio Aterino saísse candidato a deputado estadual e o Emílio Gomes, estava lá de Irati, aquela família tradicional de Irati, fosse candidato a deputado federal, que também era engenheiro.
E o Emílio, com todo o relacionamento que tinha, me convidou para ser presidente do Banco do Estado. E aí o senhor voltou para o governo? Voltei em cima daquele livreto que eu li em 1956, que dizia que os omissos é que não... Então eu nunca fui e nunca serei um profissional de política. Eu sempre me coloquei como um homem disponível para a política. Quer dizer, chamado, você tem que ficar sensibilizado com o chamamento. Então me chamaram, eu realmente retornei naquela ocasião. E logo depois, Secretaria de Finanças no próprio governo Emílio, com a vaga surgida com a saída de Schuman. Exatamente. O Maurício Schuman foi para o presidente do BNH e eu assumi a Secretaria de Finanças. E essa participação, depois de tanto tempo, voltando à política, como é que o senhor define essa fase? Uma fase boa. O Banco do Estado foi fundado pelo meu avô, nós nem comentamos isso, foi fundado em 1928 pelo meu avô. Então eu tinha uma ligação. Foi o único cargo público que o meu pai exerceu no governo do Bento Munhoz da Rocha, em 1950 e poucos. Meu pai foi superintendente do banco. Então eu tinha todos os motivos para ter um entusiasmo pelaquela função do Banco do Estado. Foi uma fase muito boa do banco. Quem trabalhou comigo naquela ocasião sabe disso, o pessoal do Banestado sabe que o banco estava muito bem, né? Infelizmente hoje não está bem, mas estava muito bem. E eu creio que foi uma fase rica. A Secretaria de Finanças foi uma coisa importante também, sentia ali toda a economia do Paraná. E logo depois veio o governo Carnê, logo a seguir, que também o senhor tinha uma proximidade grande. O senhor continuou no governo, na presidência do Banestado. Aí perguntei para ele onde é que ele gostaria que eu ficasse, como eu pretendia ajudá-lo na parte política. Eu digo, bom, então eu vou para a presidência do Banco do Estado e assim que eu puder eu vou atuar na parte política na Arena. Né? Porque nessa altura, para voltar para o governo do Emílio, tivemos todos que nos enquadrar no partido do governo. Né? O que aconteceu depois... O senhor tinha ligação com o MDB, mas tinha ficado um tempo longo afastado da política. E voltou para a Arena. Voltei, o convite foi feito por um governo da Arena. Eu só poderia voltar sendo da Arena. Né? Aí aconteceu um fato interessante que eu assumi a presidência da Arena e fiz o seguinte raciocínio. Bom, se eu fico na presidência do Banco do Estado, na presidência da Arena, amanhã o presidente do Diretório Municipal da Arena vai achar que manda na agência do Banco do Estado. Então muita gente estranhou o que eu fiz, porque não sei se qualquer um faria isso. Eu saí da presidência do Banco do Estado para ser apenas o presidente do partido do governo, para ajudar o Jaime Carnê a dar apoio político, respaldo político, para fazer um bom governo, que, por sinal, fez um excelente governo. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando aqui com o deputado federal Afonso Camargo, no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense. O nosso convidado hoje é o deputado federal Afonso Camargo. Em 74, o governo federal perdeu as eleições em 16 estados para o Senado, levou um susto e resolveu criar o chamado senador biônico em 78. E o senhor foi indicado como senador biônico. Como aconteceu? Foi quem sabe, o momento mais, diria, crucial, o momento de maior dúvida que eu tive na minha carreira política. Efetivamente foi em 77 que foi criado, né? E assumi em 78. Pois é, mas eu acho que foi criado naquele pacote de 1967 pelo presidente Geisel. E não fui eu que inventei esse senador biônico. Eu estava me preparando para disputar a eleição direta de senador, eram 2 vagas. Então eu pretendia disputar o cargo de senador. Porque eu sempre fiz política ajudando os outros. Então é difícil eu sair candidato a deputado, porque sempre ia conflitar com algum companheiro meu que eu estava querendo que ele se elegesse. Né? Então eu ia disputar uma eleição majoritária. Mas criaram o senador biônico. Eu fiquei na dúvida. Bom, se eu não for, alguém irá no meu lugar. O cargo não vai ficar vago. O Paraná não vai poder... Eu me nego a exercer... nenhum paranaense quer exercer o cargo de senador biônico. Aí ficavam com 2 senadores e os outros estados com 3. Então alguém iria. Então me pareceu que... Eu sabia que tinha uma ilegitimidade de origem, mas imaginei que eu podia legitimar no exercício do cargo. Então fui a todo risco, né? Eu até fazia umas brincadeiras, né? Depois que eu já estava senador biônico, o jeito me perguntava, mas como é, mas senador biônico? Mas tem uma grande vantagem, porque em vez de se puxar meu saco, você puxa um fio só.
Então eu fazia esse tipo de brincadeira para quebrar o gelo. Mas foi um drama de consciência naquele momento? Aceitar ou não aceitar? Como é que isso no futuro poderia ser encarado com a redemocratização? Não, eu fiquei, porque, claro, a gente faz essa avaliação. Foi uma coisa esdrúxula. Eu tinha certeza que não iria continuar. Seria aquela vez e nunca mais. Então, eu resolvi enfrentar, e a coisa interessante é que senador biônico, esses 8 anos que eu exerci o mandato de senador biônico foram tão frutuosos em matéria de resultado político, que eu cheguei a ser, você com uma política dinâmica, eu cheguei a ser secretário-geral do PMDB, porque nós criamos o Partido Popular, lembra-se, com Jaime Canet, tudo isso, depois inventaram aquela vinculação total de voto para escapar do esmagamento do partido. Nós promovemos, eu participei muito disso, a incorporação do Partido Popular pelo PMDB. E o senhor voltou novamente ao PMDB. Exatamente, né? E isso aí, e com isso eu cheguei a ser secretário-geral do PMDB, que era uma frente de oposição dos partidos comunistas, tudo sendo senador biônico, um negócio inacreditável. Mas como senador biônico eu fiz todo o trabalho do Tancredo, como senador biônico é que eu fui ministro dos transportes, como senador biônico é que foi criado o Vale Transporte ainda facultativo, e depois que eu me elegi senador em 1986, eu tornei o Vale Transporte obrigatório. Então foi mas de qualquer forma, com o ministro é que eu vi aquele drama do pessoal que não tinha dinheiro nem para pagar o transporte para ir trabalhar, e foi como senador biônico isso. Então, vamos dizer, a origem realmente era comprometedora, mas no exercício a gente conseguiu fazer alguma coisa muito importante. E com essas mudanças na política aconteceu uma coisa curiosa, que o senhor com o Canet, que tinham sido do governo da Arena, que foram para o PP, que foi incorporado ao PMDB, acabaram em 82 trabalhando na candidatura de Richa, que disputava com Ney, e acabou vencendo, quer dizer, o PMDB tomando poder aqui no Paraná e o senhor e Canet participando. Perfeitamente. Naquela ocasião, veja bem, com aquela incorporação, se possibilitou não só a vitória do Richa no Paraná, mas em termos de Brasil, a vitória do Tancredo em Minas. Porque lá também o Itamar era o candidato do PMDB e o Tancredo seria o candidato do PP. Não sei se ganhariam a eleição da Arena lá em Minas. Mas com o negócio de fazer a incorporação, o Tancredo acabou ganhando, que possibilitou todo o processo da nova república. E aqui o Richa queria que o Canet fosse o candidato, o Canet queria que o Richa fosse o candidato, e no fim o Richa saiu o candidato e ganhou, exatamente pela junção das forças. O senhor conhece bem Jaime Canet, trabalhou tanto tempo junto. Por que em tantos momentos, principalmente na década de 80, e ele tinha uma imagem no interior pela pavimentação, pelo trabalho feito como governador, em tantos momentos o nome dele foi colocado para retornar à política e ele nunca mais pensou nisso, nunca mais propôs a voltar à política? Bom, você está falando com o mais inconformado dos paranaenses com o fato do Canet não querer disputar uma eleição direta. Ele sabe disso. Se ele, por acaso, ouvir esse programa, ele sabe disso. Eu sempre achei que o Canet não só tinha o direito, como tinha o dever de mostrar a força dele na urna, não é? Porque ele foi escolhido indiretamente para governador. E foi um grande governador. Não é porque ele é meu amigo, foi meu sócio, nada disso. Todo mundo sabe que o Canet é um jeito que cuidou do dinheiro público com mais zelo do que ele cuida do dinheiro dele. E ele cuida do dele muito bem, mas ele cuidou do público ainda com mais zelo. Então, eu não me conformo até hoje de ele não ter disputado uma eleição do governador, que aquela ele já teria ganho, o Richa ganhou, ele teria ganho também. Mas ele não quis, é problema pessoal, a família dele não tinha muito gosto pela participação dele na política, então a gente tem que respeitar isso. Mas o Paraná perdeu muito por não ter um segundo governo do Jaime Canet. Em 85, o senhor acabou indo para o Ministério dos Transportes. O senhor havia trabalhado com Tancredo Neves na articulação da candidatura de Tancredo, unificação da oposição para enfrentar o candidato do presidente Figueiredo, né, que vinha depois com o Maluf. E nessa articulação, o senhor trabalhou de uma forma muito intensa. Como é que foi articular a candidatura de Tancredo e acabar conseguindo aquela vitória? Levar Tancredo, que acabou depois não podendo ser presidente, morreu, mas que houve, de qualquer forma, a eleição de um nome que não esperava o governo que fosse aquele. O Tancredo era senador, e eu também. Eu era admirador dele, como a grande maioria dos brasileiros era. E ali gerou-se uma amizade, uma empatia muito grande, né? Ele, para mim, era mestre em política, genial.
E ele acabou vendo em mim alguém em que ele adquiriu absoluta confiança. Tanto que, quando o Tancredo foi para o escritório eleitoral dele na eleição indireta, o único político que ocupou uma sala do lado dele fui eu. E depois que ele se elegeu presidente pelo colégio eleitoral, e nós fomos lá para a Fundação Getúlio Vargas começar a preparar plano de governo, o único político que também foi para lá fui eu. Então, o senhor era cotado para a chefia da Casa Civil. Em decorrência disso que eu estou falando para você, como eu estava do lado dele, quem é que fica do lado do presidente, do governador? É o chefe da Casa Civil. Então todo mundo imaginava que eu seria chefe da Casa Civil. Deus quis, e para mim foi muito bom, e para o Paraná foi melhor ainda, que eu não fosse chefe da Casa Civil e fosse ministro dos Transportes, porque é aí que surgiu a possibilidade, deleguei para o Richa poder executar essas obras todas que foram feitas aqui, que se eu não estivesse lá não teria acontecido para o ressarcimento futuro por parte da União. A duplicação da rodovia Curitiba-Ponta Grossa. Ponta Grossa, fizemos também Francisco Beltrão Barracão e outras obras, fizemos obras aí pela IBTU, aquela empresa de transportes urbanos, fizemos obras aí em Londrina, fizemos em Maringá, fizemos em todas. Consegui tirar os trilhos da estrada de ferro do centro de Ponta Grossa, que era um apelo histórico da cidade para poder limpar, porque o negócio da ferrovia ali, bem no meio da cidade. Então, e o Vale Transporte, como eu já disse, que foi exatamente dessa gestão. Então, para o Paraná e para mim mesmo, foi muito bom, porque ser chefe da Casa Civil, eu político, eu Tancredo mais político do que eu, era somar 6 com meia dúzia ali, não ia dar certo. A surpresa da doença Tancredo, da morte dele, né, as vésperas da posse, como é que o senhor viveu esses momentos? Tendo trabalhado tanto pela candidatura dele. A gente não imaginava o problema da doença dele, o Tancredo escondeu isso. Depois que aconteceu tudo, eu comecei a me lembrar que às vezes ele apalpava o abdômen dele, mas eu só depois que aconteceu. E, na verdade, o Tancredo teve esse problema porque ele escondeu a doença. Aliás, isso é costume, hábito político acabar morrendo por fato de esconder a doença. Não quer aparecer doente, foi o caso do Petrônio Portela, né, que todo mundo sabe. E ele, se ele em tempo, quando fez aquelas viagens, inclusive para o exterior, passou para os Estados Unidos, se ele naquele momento ele vai lá faz os exames dele, ele não teria tido nenhum problema, o Tancredo estava vivo até hoje. Então foi realmente alguma coisa que não deu para entender. Não deu para entender, a gente lamenta, aí o Sarney assumiu como vice, né? E manteve o ministério. Eu já estava designado do Ministério do Transporte, que fizemos isso como um acordo com o Richa, e tocamos tudo para frente. Em 86, o senhor tentou novamente o Senado. Houve um problema porque Enéas Faria também fez uso da candidatura nata e foi para a eleição, apesar de que não era a previsão, tinha acontecido uma pré-convenção, né? Como é que foi aquele processo onde o senhor acabou se elegendo senador em 86? Eu concluí que se existia uma forma concreta para eu legitimar o meu mandato de senador biônico, seria me eleger senador nas eleições diretas. Não é? Porque se eu me elegesse na direta, provável que eu podia também ter sido eleito na outra eleição. E então eu fiz questão absoluta de ser candidato. Mas o partido, programaticamente, era contra a sublegenda. Então nós decidimos, no partido, que não iríamos usar a sublegenda. Tinham 5 candidatos em potencial. Fizemos uma pré-convenção, os 5 disputariam e aqueles 2 que fizessem a maior votação é que seriam os candidatos. O Richa fez primeiro lugar, eu fiz segundo, o Enéas fez terceiro, mas ele julgou, por motivos que não cabe a gente analisar, que ele devia usar um artifício da candidatura nata para continuar sendo candidato. E ainda, por azar meu, naquele momento, a Justiça Eleitoral do Paraná colocou ele na minha sublegenda, quando eu acho que ele teria que ter sido na outra, porque ele era senador e eu também era. Houve alguma articulação e isso foi feito? De qualquer forma, foi uma decisão da Justiça Eleitoral que eu achei que eu não estava certa, mas eu julguei que não devia recorrer. E, no fim, disputamos e o Richa foi muito correto comigo, porque no primeiro programa que ele fez, ele disse que eu que deveria ser o candidato e ele me apoiou ostensivamente. E com isso eu pude entrar, o Álvaro era o candidato a governador, né? Então ali aquela chapa que se tornou uma chapa oficial, Álvaro, Richa e Afonso, acabou ganhando as eleições. Eu ganhei com uma boa diferença do Enéas. E logo depois da posse também Álvaro teve um afastamento de José Richa. Repete-se aí a história, né?
Pois é, você fala isso, eu efetivamente não me recordo muito desse momento do afastamento dos dois. Não, realmente não me recordo, mas não estou duvidando. Porque sempre acontece, né, um certo afastamento que é problema de poder, daquele que saiu, daquele que está entrando. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando aqui com o deputado federal Afonso Camargo, no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense. Nosso convidado hoje é o deputado federal Afonso Camargo. Em 89, ainda senador, o senhor se candidatou à presidência da República pelo PTB. Como é que o senhor analisa hoje aquela campanha que foi feita, né? O senhor até se apresentou lá como candidato dos baixinhos na época. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Porque ali, claro, que eu imaginava, porque aquela era uma eleição solteira, como se disse. Não é uma eleição como agora que se faz presidência, faz governador, faz senador, faz deputado. E você sai com uma candidatura assim de alto risco, você acaba complicando a vida dos seus companheiros. Naquela não. Era uma eleição só de presidente da República, então a minha candidatura não prejudicava ninguém. Era uma arriscada, vamos dizer. E eu imaginei que o povo estava querendo alguma coisa nova. E estava. Tanto que escolheu o Collor, né? O povo estava querendo uma renovação. Imaginei que eu poderia ser essa figura para moralizar a vida pública do país. Acontece que a bandeira da moralização, o Collor pegou o negócio do Marajá, não sei o quê, e o povo embarcou com o Collor. Inclusive aqui no Paraná, o Collor teve uma esmagadora vitória, você sabe disso. E eu fiz 2% dos votos do Paraná. Eu sempre, quando eu lancei a minha candidatura, eu dizia, eu preciso de um empurrão, eu preciso de uma partida aqui do Paraná. Se o Paraná não me levar para frente, eu não melhoro nas pesquisas e acabava vamos dizer, desaparecendo, que foi o que aconteceu com muitos candidatos, inclusive com o Aureliano Chaves, que é uma pessoa de alto conceito e gabarito, acabou desaparecendo na campanha, né? Então foi uma campanha que poucos foram disputar lá em cima e os outros eram 14, 16 candidatos, né? Então eu fiz isso. Agora, houve uma outra estratégia que, quem sabe se eu estou falando em primeira mão aqui, porque nós estamos fazendo história, não é isso? No PTB, o partido onde eu fui, eu precisava de um partido para me lançar candidato, né? Pelo PMDB, o candidato seria o Quercia, né? Então não havia essa possibilidade. O PTB tinha na sua direção o saudoso Dr. Paiva Muniz, que era do grupo que era anti-Brizola. E eu sempre considerei o governador Brizola como um equívoco da política brasileira. Nada de pessoal contra ele. Eu acho que ele é um equívoco. Eu considero o Brizola o grande responsável pelo que aconteceu nos morros do Rio de Janeiro. Foi no primeiro governo dele. Ele armou os morros e hoje os morros são um governo à parte. Todo mundo está sempre discutindo como é que vai fazer, como é que o governo resolve o problema lá dos morros do Rio. Quer dizer, o Rio perdeu todo o seu charme de porta de entrada do turismo brasileiro por causa da violência. A violência vem do morro, né? Então eu sempre fui um crítico do Brizola. E o PTB tendia a apoiar a candidatura do Brizola. O Gaston Henrique já defendia isso, o Gonzaga da Mota lá no Ceará defendia. E se o PTB dava um respaldo para o Brizola, provavelmente pelos resultados eleitorais, o Brizola teria melhorado a posição dele em São Paulo, poderia ter ido para o segundo turno e o Brizola com o Collor, quem sabe se ganharia do Collor, porque o Lula quase ganhou, com todos os vetos ao Lula que existiam. Então isso aí justificou a campanha. E no resto foi uma campanha que eu não tinha dinheiro para fazer nenhuma viagem, né? Eu não viajei para lugar nenhum, ficamos lá num pequeno lugar para fazer lá o horário eleitoral gratuito, com uma empresa de Brasília. Não tinha mais do que 30 metros quadrados, todo o estúdio, né? A gente ficou dando uma mensagem, que foi uma mensagem boa. Realmente, você falou dos baixinhos, as crianças gostaram muito da minha apresentação, porque eu estava pensando neles mesmo, mas não deu certo, mas eu não me arrependo, foi um episódio que eu considero positivo para mim.
Bom, depois disso, em 92, o senhor teve o convite do governo Collor para participar do governo em um ministério. Essa experiência no governo Collor? Também ela foi, vamos dizer, excitante de um lado, desgastante do outro, mas nós fomos para lá, e todos sabem disso, foi aquele ministério para salvar o governo, tentativa de salvar o governo Collor. Era o ministério do fora PC Farias, né? O PC nem passava mais pela esplanada dos ministérios naquele governo nosso. Se percebia realmente a presença dele nos ministérios, tentando fazer o desvio de verbas? Isso era muito falado em Brasília? Como é que o senhor vivia isso? Não, todo mundo dizia que eles tinham que o PC tinha um esquema lá para receber comissões, aquelas coisas que depois foram demonstradas naqueles processos todos. Utilizando né? o nome de Collor e preparando um caixa toda. de campanha. Mas quando nós fomos para lá, a bem da verdade, ele não apareceu. No meu ministério não houve nenhum sinal de PC Farias, e parece que nos outros também, porque já tínhamos o Marcílio Moreira Alves na Fazenda, o Bornal estava na Casa Civil, o Jatene estava na Saúde. Quer dizer, foi realmente um momento interessante. Só que a gente não podia imaginar que o irmão do presidente ia denunciá-lo da forma que denunciou, né? E houve aquele problema todo de que foi a história do Brasil, quer dizer, o povo foi às ruas, não para enaltecer o governo Collor, mas para derrubá-lo. Então foi uma fase que foi ruim ou foi bom. Eu continuei, em 6 meses que ficamos ali, procurando moralizar a parte transporte e comunicações, era o seu principalmente ministério. o DNR, das concorrências todas. Consegui, naquele período, já baixar em 25% o preço dos preços unitários das rodovias, porque o pessoal sabia que não tinha que dar mais comissão para ninguém, né? Então foi mais uma comprovação que eu tive que é possível e é necessário a moralidade do setor público, e com isso você baixa custo de obra e o povo é que ganha com isso, né? Que imagem o senhor tem hoje, relembrando que foi esse período aí de 6 meses no governo Collor, a forma dele de se comportar com relação aos ministros, a forma dele conduzir o governo, que impressão ficou? O presidente Collor tem um mérito nisso tudo, que foi a abertura econômica, a liberalização do processo econômico brasileiro. Isso ninguém tira dele. Ele tinha, eu vou dizer a qualidade que ele tinha, ele é uma pessoa que sabia decidir, mas ele não gostava de administrar também. A gente tem uma dificuldade no país, é isso. Por isso que eu sou parlamentarista. Você precisa ter lá o chefe de Estado, que não tem que conhecer de administração muito, mas tem que representar bem o país, e você tem um primeiro-ministro que é a pessoa responsável pela administração, pelo governo. E se o primeiro-ministro não vai bem, o Congresso vem e derruba e cria um outro gabinete. Eu sou cada vez mais parlamentarista. O Collor também não gostava de administrar, gostava de falar de política, essa coisa toda. Na parte moral, nunca me pediu para fazer alguma coisa que não estivesse certo. Mas houve as denúncias todas, a partir do irmão dele, caiu. Hoje, se perguntar, você acha que não se desviou dinheiro? Acho que desviou. Onde é que está esse dinheiro? Está lá fora. Está na conta de quem? Não sei, porque eu não posso provar, né? Mas, na verdade, ele acabou ficando uma decepção para os eleitores dele. Aí pode dizer, mas como é que você foi ser ministro? Para começar, naquela ocasião, ainda não tínhamos nada comprovado. Em segundo lugar, nós estávamos indo para defender o dinheiro público. Eu, quando fui lá para o Ministério que é Transporte e Comunicações, hein? Ministério fortíssimo. Primeira, eu acho que nunca mais vai haver esse Ministério de Transporte e Comunicações, eu vou ser o único ministro desse ministério, porque era o Infraestrutura, que tinham 4 ministérios que juntaram, depois dividiram 2 a 2 e hoje voltaram a ser 4 ministérios. Nessa fase do 2 e 2, que é Transporte e Comunicações, eu fui Transporte e Comunicações. Fui defender dinheiro público, então fiz certo, né? Em 94, o senhor teria a intenção de voltar a se candidatar ao Senado. Já tinha sido senador 2 vezes, poderia ser pela 3ª vez, mas não houve espaço. O senhor acabou indo, então, como candidato a deputado federal em 94. Exatamente. Exatamente. E isso faz parte da política. Eu faço hoje até uma autocrítica. Por que eu achava que tinha que ser candidato a senador? Não sei por que eu achava. Achava que eu tinha sido senador biônico 8 anos, depois senador eleito no voto direto por mais 8 anos, e me veio na cabeça que eu tinha que continuar sendo senador. Bobagem minha. O Senado é ótimo, né? Mas a Câmara ela é mais decisiva que o Senado. O Senado é quase que uma casa revisora.
porque tudo que começa, nós somos um país de poder executivo forte, você sabe disso. Então, todas as mensagens do Poder Executivo começam pela Câmara, nada começa pelo Senado. A não ser empréstimo, aquelas coisas. Mas a parte de legislação mesmo vem pela Câmara. Então, a Câmara é que acaba decidindo e sempre vai para o Senado na última hora, o Senado tem que votar meio correndo, né? Então, eu não estou mais, se dissesse hoje, prefere ser candidato a deputado federal ou prefere ser candidato a senador? Prefiro ser candidato a deputado federal. Primeiro, por isso que eu estou dizendo aqui, que a Câmara é mais ativa, ela decide mais. E segundo, porque a candidatura a deputado federal não me leva a ter que fazer conchavo, tem que fazer acerto com A, com B, com C. Então, você sai candidato, sempre tem vaga, aliás, nós somos até candidatos natos pela legislação atual, você disputa, e a minha cabeça, Vili, está assim hoje. 42 anos de atividade pública. Estou desanimado, estou querendo ir para casa? Não. Até estou querendo ficar mais tempo. Mas também, eu sei que a única coisa que não acontece na urna é empate. Na urna você tem voto para se eleger, você não tem os votos. Se vier o voto para me eleger e eu vou trabalhar para isso, eu vou ficar muito satisfeito e vou trabalhar cada vez, pretendo, já disse para você, trabalhar mais nessa área de saúde. Eu estou muito interessado agora em trabalhar com essa coisa de saúde. Quer dizer, temos que acabar com essa cultura brasileira de ficar todo mundo voltado para a doença e não para a saúde. Ninguém promove saúde e as filas de doentes ficam cada vez maiores, né? Então eu tenho um projeto aí que me entusiasma muito para meu próximo mandato de deputado federal. Agora, abriu a urna, não deu os votos suficientes, eu tenho um compromisso comigo mesmo, vou ficar chateado no máximo 24 horas e depois vou achar que o povo democraticamente diz, olha, Afonso, 42 anos de política, na hora de ir para casa, eu vou para casa, numa boa, sem nenhum problema. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. O senhor está com 69 anos, tem um filho de apenas 1 ano e meio e tem ainda uma disposição bastante grande. O senhor tem hoje uma preocupação com a saúde. Como é que se resume essa filosofia? Até tem pessoas que chamam o senhor de um político zen com relação à sua filosofia de vida. Eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer, preocupada e curiosa nessas coisas, né? Eu fiz curso do Padre Quevedo para psicologia, e aí surgia mais alguma coisa, comecei a ler, e eu comecei a ler muito de algum tempo para cá. E o meu autor preferido é o Deepak Chopra, esse conhecido médico indiano, mas que hoje está nos Estados Unidos, que tem aquela casa de medicina ayurvédica em San Diego, nos Estados Unidos. Mas os livros dele são coisas espetaculares. É um negócio, eu considero assim, um profeta do século XXI. E eu comecei a perceber que, na verdade, vamos dizer, em matéria de idade e longevidade, existem 3 idades. A idade cronológica, que é essa, cada dia que você amanhece tem um dia mais de idade, mas tem a idade fisiológica, como está o teu físico, a psicológica, que influi enormemente na parte fisiológica. Tanto que eu vou repetir aquilo que eu já disse aqui, você não pode ter. Tem 3 sentimentos que fazem você ter câncer, ter isso, que é sentimento de medo, sentimento de culpa, né? E agora me fugiu o outro. Raiva, exatamente. A raiva, o medo e a culpa. São coisas que você tem que evitar. E tem que tirar isso, e aí você vai em frente. E a hora que você sentar numa cadeira de balanço, eu estou aposentado, por isso que eu não entendo muito essa coisa de aposentadoria no Brasil. Eu não quero me aposentar nunca. Se eu puder, eu vou ficar em 100 anos trabalhando, não quero me aposentar. Porque a hora que você ficar com o espírito aposentado, você começa a morrer naquela hora. Então isso aí que me leva a estar aqui, vou fazer 69 anos agora, dia 30 de abril. Quero chegar nos 70 anos, 80, quero chegar na 5ª idade, que é 100 anos. Deputado, para fechar, como articulador, como uma pessoa que tem essa experiência toda de articulação política, como é que o senhor vê a articulação política do governo estadual hoje? Chegando um período eleitoral, o governo com dificuldade para unir forças, que análise o senhor faz desse momento político no Paraná e 3 candidatos colocados aí para a eleição deste ano, para o ano de 98? Se você pergunta a articulação política do governo. Do próprio governo. Como é que o governo tem se articulado em relação a isso? Como é que o senhor vê o nosso quadro eleitoral? Não tem se articulado. O governo não tem articulação política. O governo, eu estou dizendo o quadro hoje, né, no dia de hoje. O governo teve apoio do PTB, vamos dizer, Partido Trabalhista Brasileiro, total. E hoje você vê notícia que o PTB e o Zé Eduardo estão conversando mais com o Álvaro e com o Requião do que com o governo. O governo teria todas as possibilidades de ter o apoio do Partido Progressista Brasileiro e hoje vê esse partido também conversando mais com a oposição do que com o governo. Não há articulação política. O governo ficou restrito
governo mudou, o governador mudou o PFL e ficou restrito o PFL. Eu não sei no que isso vai dar. Mas como eu já ando um pouco cansado daquilo que chama-se política dos bastidores, dos conchavos políticos, das articulações, eu estou cuidando da minha candidatura esperando que o povo escolha a melhor solução. A presença paranaense no cenário nacional, a dificuldade que tem o Paraná de fazer valer a sua presença, defender seus interesses. E isso é histórico no Paraná, por quê? Dizem que há uma história de uma piada que no inferno as pessoas morriam por afogamento na piscina. E o Cheito fez uma visita lá, em todas as piscinas tinham sempre aquele diabo que enfiava o tridente para a pessoa não sair da piscina e morrer afogada. Aí tinha uma que não tinha diabinho nenhum em volta. Mas o que é isso? Essa é a piscina dos paranaenses. Não precisa cuidar dele sair porque cada um puxa a perna do outro e não deixa ele sair da piscina. Isso é histórico do Paraná. O Paraná nunca teve essa visão de conjunto. E nós vamos ver com isso ainda por muito tempo. Eu defendo que a presença do Paraná no Ministério sempre é muito importante para o nosso Estado. Muito obrigado, deputado, pela participação conosco. Deputado Afonso Camargo, que participou conosco aqui do programa Memória Paranaense. Muito obrigado a você que acompanhou conosco o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.